Muito bem. Eu acho que agora já é possível começarmos, já temos muitas pessoas na sala que vieram aqui hoje para estar conosco assistindo a segunda live da Semana das Mulheres na Inovação. O assunto de hoje trata de do mapeamento da jornada do cliente, né, para conhecer os processos para impulsionar a transformação. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dizer para vocês que esse evento ele está sendo realizado pela iProcess, reunindo nessa semana nossas profissionais mulheres para inspirar a todos os profissionais de processos, mas especialmente as mulheres, que são praticantes de BPM e atuantes em tecnologias de transformação de processos. A iProcess, como muitos de vocês já sabem, já conhecem, é uma consultoria completa com soluções de gestão por processos, que vão da estruturação, à arquitetura, ao mapeamento, à análise e redesenho, até a aplicação de tecnologias habilitadoras de BPM e RPA. Eu vou começar me apresentando. O meu nome é Maria da Graça de Lavra Pinto. Eu sou especialista em BPM e RPA na iProcess. Já atuo há mais de 30 anos no mercado de TI, nos segmentos de varejo e nos últimos 10 anos em consultorias de TI. Eu tenho uma sólida experiência em gerenciamento de projetos e análise de processos, sistemas e negócios, com foco em melhoria contínua. Sou bacharel em sistemas de informação e possuo um MBA em gestão no varejo. Já realizei na minha vida diversos treinamentos ao longo desses 30 anos e certificações, alguns dos itens que nos interessam aqui, então eu coloquei na apresentação, né? Tratando por BPM, Process Mining, ciência de dados, RPA, BI, enfim. Muito bem. E agora eu gostaria de convidar a Simone para fazer a apresentação dela. Simone, minha colega na iProcess. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Simone Silveira, eu estou há 5 anos atuando na iProcess como analista de processos e inovação, né? Já tenho mais de 15 anos de experiência nessa área, né, de transformação e análise e em diversos segmentos. Possuo algumas certificações pertinentes à área. Sou bacharel em administração, pós-graduada em processos de negócio, e agora também eu sou autora de alguns artigos da iProcess. Sejam bem-vindos, Graça. Muito bem. E eu gostaria de apresentar a vocês duas pessoas que estão aqui conosco, a Priscila Giori e a Elisângela Ribeiro. Elas são os profissionais da Ingram, são duas mulheres maravilhosas que estão atuando dentro desse projeto, né? A Priscila como gestora de projetos e processos, a Elis como analista e coordenadora da área de processos dentro da Ingram. Então, eu vou passar a palavra para a Priscila, para ela se apresentar, e depois a Elisângela na sequência. Oi, pessoal, muito boa tarde. Eu já gostaria de deixar aqui o meu feliz Dia das Mulheres para todas que estão aqui nos acompanhando. Também queria agradecer a iProcess pelo convite para compartilhar com vocês essa experiência, né, que a gente está vivenciando com o mapeamento da jornada do nosso cliente. E nessa semana, que é muito especial, né, que é uma semana que a gente celebra as nossas conquistas como mulheres, nada melhor do que conversar e compartilhar conhecimento com todas essas mulheres empoderadas, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, obrigada a vocês que estão acompanhando a gente nessa live. Bom, eu vou tentar resumir aqui rápido as minhas experiências. Eu atuo com gerenciamento de projetos há mais de 20 anos, nos últimos anos com foco em experiência e satisfação do cliente. Eu trabalhei muitos anos em empresas de telecom, atuei também como consultoria, e agora eu estou na Ingram já há quase 2 anos, gerenciando a nossa área de projetos, qualidade e processos. E com o chapéu de processos, eu tenho esse grande desafio, né, de implantar o nosso escritório de processos e, junto com o time, mapear, documentar os nossos processos, que é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Então, mais uma vez, obrigada, Graça. Acho que é.
Obrigada, Pri. Então, agora vamos escutar um pouquinho da Elis. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, obrigada, Iproces, pelo convite. Me sinto lisonjeada em fazer parte dessa semana tão importante para nós mulheres, né? Falar um pouco desse empoderamento, dessa construção de carreira. Eu trabalho na Ingra já tenho mais de 10 anos, tá? Nessa área de tecnologia. Atuando no último ano nessa área de processos, aceitei esse desafio aí junto com a Priscila, de trabalhar com o mapeamento dos processos, documentação, e a gente vem construindo, né, durante esse ano, todo esse projeto com uma grande entrega para a empresa. Eu tenho a formação em administração, cursei um MBA em Business, né, Business Analytics, e estou fazendo agora um MBA em processos, né, para construir cada vez mais aí informação, para ter um ganho ainda mais para esse projeto. Muito obrigada, Elis. Muito bom estar com todas vocês aqui, com todos os presentes. Contando um pouco sobre essa semana, ontem nós tivemos uma live que foi com a presença da Kelly e da Cristina da iProcess, que receberam a Angélica Dalbello, né, que é a CEO do Grupo Bortolini, e falaram um pouco, né, sobre como a IA está transformando o futuro do trabalho. Na live de hoje, nós estamos aqui, eu, a Simone, a Priscila e a Elis, para contar um pouco sobre processos e a jornada do cliente, né? E amanhã nós temos mais, então já anuncio que amanhã continuem conosco, às 13 horas, mesmo horário, né? A Simone Bastos e a Kelly retorna também, elas vão receber a Carolina Robles e a Sandra Amara, da Uzi Minas, e vão falar um pouco sobre um outro projeto de automação de processos com BPMS, combinando a orquestração de processos com Process Analytics. Então, não percam amanhã, vai estar super interessante. Temos também, no dia seguinte, eu retorno aqui com a Jade, no dia 9, tá? Então, eu e a Jardane vamos receber a Natália Rorelli, e para falar um pouco sobre mineração de processos, e vamos apresentar um case super interessante da Natália, tá? E no último dia desta semana, no dia 10, fechamento com chave de ouro, a Jardane e a Kelly retornam, e juntas elas farão uma live sobre a nova estrutura que está se formando nas empresas. Algo como, assim, um departamento de recursos robóticos. Afinal, os robôs também precisam ser gerenciados. Muito bem, então vamos começar a live de hoje. Eu vou passar a palavra para Simone. Simone, bem-vinda. Eu vou parar de compartilhar com você agora. Boa tarde novamente, pessoal. Vou compartilhar aqui a minha tela. Estão todos vendo? Sim. Ok. Então, o nosso assunto de hoje mapeando a jornada do cliente para conhecer os processos e impulsionar a transformação. Um minutinho. Então, o que a gente tem para hoje, né? Como vai ser a nossa live? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo BPM. Depois, a gente vai ver o BPM na prática através do projeto da jornada do cliente da Ingra. E depois, a gente vai conversar um pouco com as nossas convidadas, a Priscila e a Elisângela. Então, falando agora um pouco sobre BPM, né? Business Process Management. Então, quando a gente fala em BPM, ainda existem pessoas que pensam que BPM se restringe a modelar processos. Mas, aqui no nesse slide, né, nesse artigo do nosso amigo Mirko, ele nos conta, né, ele nos mostra aqui uma outra visão com relação ao BPM, né? O que o BPM pode nos fornecer? Pode fornecer para a empresa, então, ele pode inspirar e empoderar as pessoas, ele implementa estratégias, ele ajuda a transformar as organizações, escala inovações,
facilita a cooperação, direciona o negócio, fornece uma visão estratégica e clara para o CEO, e vocês podem reparar que a parte de modelar processos, ó, é um pedacinho muito pequeno dentro de tudo que o BPM pode nos oferecer. Falando agora um pouco, né, sobre o ciclo do BPM, como que esse ciclo acontece? Então, primeiramente, a gente precisa decidir quais são os processos que vão entrar nesse ciclo. Definir, então, a arquitetura do processo. Quando a gente tem essa listagem de processos, arquitetura, a gente começa, então, para cada um desses processos, a executar o ciclo. A primeira etapa é onde a gente vai tirar da cabeça das pessoas o fluxo, as atividades que eles executam e modelar num fluxo lógico de atividades. Esse mapeamento, essa etapa, né, a gente chama de modelar o as-is, que é o processo como ele acontece hoje. Depois que a gente tem, então, o nosso processo modelado, vem, então, a etapa onde a gente vai analisar o processo. Quando a gente analisa os processos, a gente identifica, então, alguns gaps, algumas fragilidades, algumas atividades que podem ser melhoradas. Enfim, a gente vai ali analisando e identificando quais são os problemas, né? Quais são as fragilidades que aquele processo tem. Para quê? Para que a gente possa, então, começar a pensar nas melhorias, né? Como que a gente pode melhorar este processo? Como que a gente pode, então, resolver os problemas dos gaps e das fragilidades? Então, aqui neste momento, a gente começa a juntar as melhorias e para resolver os problemas determinados ali na etapa anterior. Quando a gente elenca ali as melhorias, a gente, então, parte para um redesenho de processo, onde a gente vai ter uma visão futura do processo. Ali, a gente vai ter um modelo do processo, como a gente chama de to be, que é o processo melhorado, com as melhorias que a gente propôs, né? E ali, fazendo o processo ser mais eficiente, ele diminuir o custo, né? Enfim. Depois que a gente tem, então, o nosso modelo to be melhorado, a gente vem para a etapa de implementação dessas melhorias, né? A gente vai pegar o processo to be e vamos rodar este processo, vamos entregar para as pessoas da organização informando, olha, a partir de agora, esse é o novo processo a ser seguido. E aí as pessoas vão utilizando estes processos e medindo, né? Quando a gente faz a análise e o redesenho do processo, a gente indica ali alguns indicadores, né? A gente propõe alguns indicadores para que a gente possa medir esse processo, a eficácia, como que esse processo está se comportando, né? Se ele está aderente àquilo que a gente havia proposto quando a gente desenhou o to be. E ali, então, vão se medindo, e caso exista necessidade, a gente volta, então, para a etapa da descoberta novamente. Apoiando todo esse ciclo, né, todas essas atividades, a gente tem as plataformas de PPM, que são o quê? São as tecnologias que são acopladas ao projeto de PPM, para que as atividades e os processos se tornem mais eficientes mesmo. Então, por exemplo, a gente pode ter um repositório de processos, a gente pode ter um BPMS, um workflow, um BI, né, para fazer o monitoramento dos indicadores, por exemplo. Inclusive, na live de amanhã, a Ci Bastos vai trazer um pouco a respeito de BPMS e um pouquinho de indicadores. Então, vai ser bem legal essa live de amanhã. Tem a ver aqui com um pouquinho do que a gente está falando. E, suportando
todo esse ciclo, né, e toda essa tecnologia, a gente vem, então, com o escritório de processos. O escritório de processos vai unir as pessoas, os métodos, as tecnologias, então, o escritório é responsável por coordenar todo esse ciclo, né, unindo todos os pontos que devem ser ligados para que o ciclo aconteça. Falando agora um pouquinho sobre a aplicação do BPM. Então, a gente vai contar para vocês como que está sendo o projeto da jornada do cliente na Índia, né? Então, a gente começou o projeto criando o portfólio de processos, né? Estudando ali os processos que poderiam caber dentro do projeto que seriam pertinentes à jornada do cliente. Então, para esse trabalho de levantamento da arquitetura, a gente usou uma ferramenta que se chama CIPOC. Então, para cada processo listado, nós fomos, então, analisando o processo e buscando, junto às áreas de negócio, as macroatividades e as macro ferramentas, enfim, né, alguns detalhes que pudessem nos dizer o que esse processo faz, né, de uma forma bem macro. Para vocês saberem um pouquinho a respeito dessa ferramenta, a gente tem um artigo no blog da iProcess, se vocês quiserem, é só acessar aqui o QR Code. A gente conta ali um pouquinho de como a gente pode usar essa ferramenta. Então, depois que a gente levantou todos os processos, a gente fez um levantamento com as equipes de negócio, pegamos ali os detalhes, né, detalhes em nível macro, vamos dizer assim, a gente pôde, então, dividir esse processo e começar a encapsulá-los dentro de cada pedacinho da jornada do cliente, né? Então, aqui, a gente tem a jornada do cliente, que vai da pré-venda, venda e pós-venda, e dentro de cada uma desses grandes processos, a gente foi dividindo, né, em grandes grupos dos processos e agrupando. Então, vocês podem ver que, por exemplo, para o cadastro, a gente tem mais de 15 processos que foram levantados. Para o faturamento, mais de 27. E ali para o pós-venda, então, a gente tem 26 processos. Então, foram bastante processos que nós levantamos. E após esse levantamento, a gente fez uma tabulação desses processos para a gente poder, então, pegar o tamanho deles, né? Porque como a gente iria dimensionar um projeto deste tamanho, com mais de 100 processos, como a gente ia conseguir executá-lo, né? Então, a gente fez alguns parâmetros, criamos alguns parâmetros para medi-los, e aí a gente chegou, então, à definição de que o processo poderia ser pequeno, médio ou grande, de acordo com a quantidade de áreas e a quantidade de atividades que esses processos existiam. E aí a gente determinou uma quantidade X de horas para o desenvolvimento de cada uma desses processos de acordo com o seu tamanho. E dali, então, a gente conseguiu fazer o cronograma, né? Fazer o cronograma para o desenvolvimento do projeto. Então, falando agora um pouquinho na prática, né? Entrando no ciclo. Após a gente ter feito, então, essa arquitetura, a gente começou, para cada um dos processos, a rodar o ciclo, né? A gente fez a modelagem, análise do desenho, e aqui, então, né, vocês podem reparar que a gente sai com duas saídas, né? A gente tem duas entregas quando a gente fala em análise e redesenho. A gente tem a implementação, onde a gente tem o desenho do to-be, e a gente sai também com uma lista de melhorias que não foram implantadas nessa primeira implementação, mas que serão, né, listadas ali. Por quê? Porque, às vezes, as melhorias podem ser de TI, alguma implantação de sistemas, então, elas não conseguem ser implantadas tão rapidamente assim. Então, a gente vai implementando em níveis. Né? Primeiro, uma implementação que
quick wins, e por aí a gente vai. Depois que a gente implementa, a gente implanta o processo, quer dizer, a gente informa os usuários de que o processo dele melhorado já está publicado, e a partir daí, então, eles rodam este processo. Todas essas atividades, elas estão suportadas, né, e nos apoiam, em equipe de processos, que hoje está aqui a Elis e a Pri, para conversar um pouquinho e nos contar um pouquinho como tem sido essa experiência, né, desse projeto da jornada do cliente. Falando, então, agora sobre a modelagem e análise análise e redesenho. Como que a gente faz, né? A gente executa primeiro o desenho do as-is, buscando, então, da cabeça das pessoas, né? As áreas de negócio nos contam como essas atividades acontecem, e aí a gente vai, então, fazendo o fluxo. Aqui vocês estão vendo fotos de uma atividade onde a gente fez um workshop onde as áreas de negócio desenharam os seus fluxos usando flipchart e... Post-it. Post-it, obrigada. Flipchart e post-it. E depois deles terem feito esses desenhos, a gente inseriu esses desenhos no fluxo lógico aqui dentro do repositório. Depois que a gente teve, então, esse desenho, a gente fez a revisão dos processos. O que é a revisão dos processos? As equipes, né, nesse workshop, elas foram revisando os processos que os colegas desenharam para entender como que aquele processo acontecia. E ali foi muito interessante, porque, às vezes, uma área não enxerga como o processo realmente acontece, né? Então, foi uma troca bem interessante. Após a gente, então, ter essa análise, a gente fez um trabalho com relação à empatia, né? Então, vamos colocar os sapatos do cliente, vamos nos colocar no lugar do cliente, né? Então, o que o cliente pensa, como o cliente age, como o cliente vê e ouve a Ingra. Então, a gente fez aqui um trabalho de mapa de empatia, né? E ali a gente trouxe, então, a visão do cliente com relação à Ingra, fazendo com que os participantes, né, pudessem, então, nos contar o quê? Quais são as fragilidades, né? Quais são os pontos frágeis que os processos têm olhando a visão do cliente, né? Então, com a identificação desses pontos frágeis, a gente tem, então, uma lista de processos aonde a gente vai categorizando aqui, ó, vocês podem ver o pessoal trabalhando nessa lista, né? E quando a gente tem essa lista de problemas, que pode ser feita pelo workshop, aqui a gente está mostrando as fotos, mas também existem outras frentes que nós estamos trabalhando, onde não tem workshop, onde a gente está fazendo as entrevistas, conversando com as pessoas, para a gente buscar, então, essa listagem de pontos fracos, pontos frágeis, e, a partir daí, a gente, então, classifica esses problemas, dizendo, né, mostrando e tentando enquadrá-los no qual o impacto que esse problema causa no processo, né? Então, ele pode gerar um esforço extra, ele pode atrasar o processo, ele pode elevar o custo, ele gera insatisfação, enfim, tantas outras categorizações aqui que a gente pode ter, para a gente poder, então, fazer o quê? Planejar o futuro. Como que a gente vai planejar o futuro? A gente vai, então, olhar para aqueles pontos frágeis que a gente identificou, aquela listagem, e, a partir dali, a gente vai começar a pensar em como a gente pode melhorar o processo para resolver aquelas fragilidades. Então, a partir dali, a gente cria uma lista de melhorias e pontos frágeis que são endereçados por aquela melhoria, como vocês podem ver aqui neste quadro.
Junto com ele, a gente também tem que definir quais são as principais ações para execução daquela melhoria. Por que isso? Para que a gente possa elencar de uma forma de grandeza, né, uma estimativa de tempo para implantação, de impacto, quer dizer, qual que é o ganho que a gente vai ter, né, na implementação daquela melhoria, e qual que é o investimento que o cliente, no caso que é a Ingram, terá que fazer para implantar aquela melhoria. Então, só através das ações que a gente consegue ter essa estimativa. Aqui também, de novo, né, mais algumas fotos do nosso workshop, mostrando para vocês como que o pessoal de negócio se engajou. E depois que a gente tem, então, essa lista de melhorias, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que priorizar essas ideias, a gente precisa colocar elas numa ordem para a gente poder ter uma orientação de o que atacar primeiro, né? Então, aqui, novamente, né, o pessoal trabalhando, colocando as melhorias nesse quadro que nós fizemos, né? Aqui, a gente está analisando as melhorias com relação ao investimento no eixo X e no eixo Y, o ganho, né? O que essas melhorias ganham, trazem de valor para a Ingram. Então, vocês podem ver que aqui, né, onde a gente tem o menor investimento e maior ganho, são os nossos quick wins, né? Então, a partir desse workshop, ou a partir da listagem que a gente tem ali de melhorias, e com essa priorização, a gente consegue, então, sair com uma listagem de melhorias que serão implementadas. Às vezes, o quick win pode ser um treinamento, ou pode ser uma comunicação, né? Que vai acontecer o quê? Vai ser facilmente implementada. Porém, existem outras melhorias que exigem uma implantação de um sistema, uma readequação de equipe, ou alguma coisa desse tipo que pode levar algum tempo a mais. Então, essas melhorias, elas acabam ficando numa lista, né, num plano de ação, como a gente chama, que é acompanhado pela equipe de processos, para que essas melhorias sejam implementadas o quanto antes, e conforme elas forem sendo implementadas, o ciclo vai rodando. Depois, então, da implementação, quando a gente tem, então, o to-be desenhado, a gente implanta e comunica aos usuários, então, que esse processo está disponível para que eles comecem a utilizá-lo, né? Um processo otimizado, um processo melhorado, e aí eles vão rodando o ciclo até que eles verifiquem ali, através dos indicadores, novamente, que precisam ter, novamente, uma modelagem. Pessoal, sobre a parte do projeto, né, o que a gente conta é isso. Eu vou, então, dar a palavra para a Graça, para que a gente continue, então, esse nosso bate-papo agora com as meninas. Graça, contigo. Sim? Tá bom, então tá. Bom, então a Simone já nos contou como o projeto aconteceu, né, toda a parte teórica do projeto e a execução dele, e agora um momento muito especial, porque nós vamos ouvir da Priscila e da Elisângela, que representam hoje aqui a Ingram, exatamente sobre como é o sentimento deles, como está sendo o sentimento em relação a todo esse projeto. Então, vou instigá-las em algumas perguntas, tá bom, gurias? Então, vamos lá, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu gostaria de trazer aqui, vou começar perguntando para a Priscila. Priscila, eu queria saber sobre a motivação, o que levou a Ingram a trazer esse projeto para dentro da empresa, pois foram os aspectos que a Ingram observou na necessidade e os objetivos com esse projeto. Podia nos contar um pouquinho? Claro. Bom, boa tarde novamente, né, gente? Bom, antes de falar um pouquinho sobre o que motivou o projeto, né, de mapeamento de processos
Eu queria dar um contexto para vocês, para quem está acompanhando aqui. Durante os últimos anos, a gente vivenciou um período que trouxe muitos desafios, né, para a economia mundial. Todos nós fomos impactados de alguma forma por isso, que foi a pandemia do Covid, né? E a pandemia ela trouxe uma necessidade de distanciamento social, adoção de trabalho remoto, né, coisas que não eram muito comuns e que tanto as empresas quanto as pessoas físicas, a gente precisou se adaptar muito rápido a isso. E com isso, com toda essa necessidade de aproximar as pessoas de uma forma remota, o setor de tecnologia, ele acabou sendo um dos poucos que conseguiu se destacar, né, durante esse período. Então, acho que todo mundo aqui vai lembrar, né, que o crescimento foi tão grande das indústrias, né, da área de tecnologia, que começaram a faltar os componentes nas indústrias, a gente não estava preparado para esse boom de uma hora para outra, né, então, quando a gente contratou novos colaboradores durante esse período que a gente cresceu, muitos não se conheciam presencialmente, né, não conheciam a empresa presencialmente, eles tiveram um onboarding remoto, então não entendiam muito bem como a empresa funcionava, não conheciam os clientes presencialmente, então, enfim, esse cenário, ele não foi muito diferente aqui na Ingram. Eu não sei se todos sabem, todos aqui conhecem a Ingram Micro, é uma empresa de distribuição de tecnologia, então a gente teve esse crescimento também muito acelerado, esse reflexo, né, desse crescimento, e um processo que funcionava para o número X de colaboradores, ele não necessariamente funcionaria para uma empresa 4 vezes maior. Então, a gente decidiu criar e investir nesse projeto de mapeamento de processos da jornada do cliente, né, com o objetivo de revisitar todos os pontos de contato dos nossos clientes com a empresa e entender quais são as necessidades dele em cada etapa do processo. Então, desde o cadastro, passando pela compra até o pós-venda, funciona, né, o processo que a gente tem hoje? O que a gente pode melhorar? E mais ainda, né, como que a gente documenta e padroniza esse processo? Então, esse foi o grande motivador para esse projeto. Resumindo, gente, crescimento acelerado, ele trouxe uma necessidade de revisão de processos. Então, basicamente foi isso, Graça, que motivou o nosso projeto. Muito obrigada, Priscila. Então, vamos seguir realizando algumas perguntas. Eu vou trazer agora uma pergunta para a Elis. Priscila, se você quiser complementar também, Elis, vocês podem ir interagindo, uma rouba a palavra da outra e a gente vai fazendo esse bate-papo aqui, tá bom? Então, em relação aos clientes, né, já é possível a gente identificar benefícios em relação à empresa e aos clientes, a gente já consegue identificar algum benefício nessa etapa do projeto? Oi, novamente bem-vindos, gente. Obrigada, tá, por estarem assistindo aí a live. Eu vou falar um pouco desses benefícios para os clientes, tá? Principalmente incentivar as equipes a refletirem como eles trabalham, como acontecem esses processos diariamente, como é realizadas as atividades deles, né? Se esse SLA que existe hoje, que se ele atende os clientes, então tudo isso o cliente ele sente, né? A diminuição de uma tratativa lá no início do processo, no cadastro, que antes levava um dia, hoje leva meio dia, o cliente sente isso, né? E tudo isso ele impulsiona e melhora a experiência, né, do cliente aqui junto com a gente. Então, um dos benefícios é esse. E outra é identificar quais são as atividades críticas, né, disponibilizar os processos desenhados para que essas áreas elas possam consultar, fazer o treinamento do onboard, né, desses novos associados. Então, tudo isso ele tem um benefício para o nosso cliente, tanto externo quanto para o nosso cliente interno, né, que a gente como trabalha muito ali no dia a dia, junto com as pessoas, trazendo elas para tirar esses processos ali de como ela executa diariamente, para colocar no papel. Então, a gente traz ela para para uma visão maior, né, do cliente, uma visão maior do que ela entrega internamente, do que ela entrega externamente, né, informando esse SLA, tanto para o cliente dela interno, quanto para o cliente dela externo, ela melhora essas experiências. Então, são um dos benefícios aí que a gente tem notado.
Muito obrigada, Só Elis. Pode falar. complementando, Graça, Sim. acho que a Elis tocou num ponto super bacana, assim, a gente está mais ou menos 20% do projeto, né? A gente é um projeto que é bem extenso, porque a gente está revisando o processo da empresa toda, então falta muita coisa para a gente mapear. Só que o que ela falou faz muito sentido, porque quando a gente exercita com a empresa, né, com todas as áreas, é, esse mapeamento de processo, então quando a gente começa a introduzir esse assunto e trazer isso para as áreas, falando todas juntas, além de te criar condições, né, de tirar esse processo da cabeça das pessoas e a gente transformar isso numa coisa mais padronizada, a gente acaba incentivando as equipes a refletir sobre a forma como ela faz as coisas no dia a dia. Então, como que o processo é executado no dia a dia, às vezes a gente faz automático. Então, quando a gente traz para essa discussão, quando a gente junta as equipes, além de uma conhecer o que a outra faz, isso criar mais empatia entre as áreas, a gente reflete sobre a forma que a gente está fazendo as coisas e não necessariamente o que a gente está fazendo de forma automática é o melhor para fazer, não necessariamente porque eu fazia sempre assim, é o melhor a ser feito. Então a gente reflete e fomenta a troca de ideias, né? Então o que eu tenho observado, né, além de, claro, todos os benefícios que a Elis falou, é justamente essa reflexão sobre os nossos processos. E isso a gente já identificou, a gente já conseguiu observar aí grandes impactos positivos em alguns indicadores. Só da gente refletir sobre o processo, independente de implantação de melhoria, a gente já conseguiu alguns impactos positivos. Então, por exemplo, eles falou aí de um tratamento de redução de SLA. A gente tem um processo aqui de retorno de mercadoria que a gente conseguiu reduzir em 50% o tempo de execução desse processo, só refletindo. É óbvio, algumas informações, algumas coisas foram ajustadas nesse processo, mas a própria reflexão trouxe, poxa, mas isso aqui a gente podia fazer diferente. E pequenos ganhos, né? A gente já sente reflexo nos nossos indicadores. É É, só isso que eu queria complementar. saber também o quanto o que eu faço, ele interfere, né, no afazer do outro, do próximo, da outra área. Se o jeito que eu estou fazendo e o como eles estão recebendo está sendo efetivo, né? Então, esse é um grande benefício também. E a gente pode colocar também que, à medida que as equipes vão aprendendo a trabalhar por processo e a descobrir os seus processos e avaliar seus processos, elas fazem essa revisão e o ciclo vai rodando. E à medida que elas vão fazendo essa revisão e rodando o ciclo, também elas já vão trazendo, elas já estão na prática de pensar nas melhorias, de propor novas melhorias, porque então, mesmo que o processo já tenha sido redesenhado, por que não ele não pode mudar? E deve, né? E vai crescer junto com a empresa. Então, eu acredito que esse benefício dessa troca entre as áreas é muito importante, porque se forma o ciclo da revisão e da proposição e trazendo a inovação para a empresa. E todos estão empoderados para isso, à medida que são convidados a opinar, né? Que bacana. Bom, ainda falando de benefícios, mas eu gostaria de saber se vocês já percebem, agora com o próximo tema, se o cliente já consegue perceber, se vocês já conseguem avaliar as melhorias, se as melhorias, perdão, são perceptíveis pelos clientes através dos indicadores. Eu acho que eu posso começar com essa. Sem dúvida alguma, a gente já sente melhora, a gente já sente que o cliente percebe essa mudança, né? A gente teve um aumento aí, a gente tem um indicador, né, que a gente acompanha de satisfação do cliente, e a gente teve um aumento nesse indicador aí de 15 vezes mais comparado com o ano passado, o ano retrasado, que era o ano que a gente não fazia essa revisão de processo, é óbvio, né? Como eu disse, teve um efeito de pandemia aí, que as coisas ficaram um pouco tumultuadas para todo mundo, mas, na minha opinião, sem dúvida, esse projeto contribuiu para que a gente melhorasse a nossa percepção com o cliente, porque a gente organiza um pouco mais as coisas, né? Refaz a forma como a gente estava fazendo. Então, eu dei um exemplo aí de redução de tempo de tratamento, de retorno de mercadoria, né? Isso é impacto direto no cliente. Então, realmente, a gente sabe que a falta de padronização dos processos ele pode levar a falhas, né? Que contribuem para uma série de problemas dentro da empresa. Então,
sem dúvida, eu vejo uma melhora, assim, de satisfação bem percebida pelo cliente. E digo mais, Graça, assim, o impacto não é só no cliente. O impacto positivo, ele é também no colaborador, porque sem mapeamento, documentação de processo, o colaborador, ele tende a gastar mais tempo, né, para executar as atividades. A gente desperdiça recurso, a gente aumenta custo operacional, tem retrabalho, então a gente tem uma falta de clareza na hora de executar as nossas tarefas, então, e outros impactos, né, como dificuldade de treinamento de colaboradores que entram na empresa, dificuldade de estabelecer métricas, avaliação e por aí vai. Então, um projeto como esse, ele não atinge somente o cliente, ele atinge principalmente os colaboradores e o impacto nos clientes positivo, ele é consequência, né? Que bacana, Pri. E agora eu gostaria de instigar vocês um pouquinho mais, trazendo o tema transformação. Esse tema, eu considero ele muito importante, porque, não sei se você deve lembrar, a Simone nos trouxe aqui no início da live um gráfico do ciclo BPM, do Mirko, e onde ele compara o que as pessoas acham que é o BPM e o que realmente ele entrega. Então, como, por exemplo, inspirar e empoderar as pessoas a realizarem as suas atividades, né? Então, Pri e Elisa, eu gostaria que vocês nos contassem um pouco sobre como o conhecimento dos processos por todos os envolvidos dentro da empresa tem realizado essa transformação do negócio. Olha, Graça, essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque a gente já observa que com o conhecimento detalhado dos processos, com a gente começar a escrever e entender os nossos processos, como que eles se encaixam, né? Olhando para eles com um olhar estruturado de BPM, porque é óbvio, né, gente? Processo, qualquer coisa é processo, né? Então, se eu tiver que pegar uma caneta e levar para outro lugar, eu tenho um processo de pegar uma caneta e levar para outro lugar, mas como que eu olho para isso com um olhar estruturado, né? Então, o BPM, ele traz isso para a gente e a gente já consegue gerar informações e indicadores que permitem a gente tomar decisões importantes. Então, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui para tangibilizar melhor para vocês. A gente tem um custo, aqui eu falei para vocês lá do tratamento de devolução de mercadoria, né? Toda vez que a gente devolve uma mercadoria, por exemplo, por defeito, a gente tem um custo com esse frete, né? E esse frete, ele impacta diretamente a nossa margem de venda. Então, olhando para esse processo de uma forma um pouco mais estruturada, o que a gente já identificou uma série de melhorias nesse processo que permite a gente ter um ganho financeiro considerável. Então, eu atrelo processos aos nossos ganhos financeiros. Então, toda vez que eu melhoro alguma coisa e tenho esse olhar estruturado para isso, eu tenho ganhos tanto qualitativos quanto quantitativos consideráveis, e a gente já está sentindo isso. Então, acho que essa é a primeira forma, é a primeira transformação que a gente sente, né? E seguindo essa mesma linha, acho que a gente pode dizer que com todo o levantamento que a gente está fazendo, o que a gente espera é conseguir melhorar a nossa eficiência, fazer automações que são necessárias para reduzir trabalhos manuais, melhorar sistema, gerar rentabilidade, aumentar a satisfação do cliente, aumentar a satisfação do colaborador, que é um reflexo, como a gente falou. Então, tudo isso a gente transforma o nosso negócio olhando para os nossos processos. Esse é um ponto bem, bem importante e de tudo isso que a gente está fazendo, né? E como a gente disse anteriormente, né, a automação desse trabalho, a implementação dessas ferramentas de BPM, ela reduz o SLA de resposta, ela melhora a execução do trabalho interno, né? Ela tira aquela execução manual do processo ali do colaborador, coloca numa ferramenta, possibilitando o colaborador ele contribuir com outras coisas, né? Ele contribuir com outros trabalhos, né? Com melhorias, inclusive, em pensar nessas melhorias, porque ele vai estar direcionando esse trabalho que seria manual para uma ferramenta, né, de BPM, uma automação, um RPA, e ele vai conseguir pensar estrategicamente no negócio, né? Então, é uma transformação assim que impacta a todos mesmo. Legal, Elis. Muito importante esse aspecto que tu trouxe, né? Porque o BPM agora nos trazendo a inovação, né? Seja qual for
a forma de inovar com uma automação, com uma robotização, uma mudança no processo, apenas uma mudança, com uma readequação da ordem das coisas, trocar planilhas por execuções mais automáticas, tudo isso realiza a transformação na empresa, né? Uma nova forma de fazer o negócio, muito mais otimizada, muito mais lucrativa, né? Então, agora eu trago uma outra questão para vocês, e o tema é desafios. Quais os desafios que a Ingram tem enfrentado, né? E como eles estão sendo resolvidos aí durante a execução do nosso processo. Bom, eu posso falar um pouco desses desafios, porque eu estou ali no dia a dia, né, com as pessoas, com as áreas, buscando informações, buscando participação das pessoas nas reuniões, para que elas possam tirar aquele processo do dia a dia delas, da cabeça delas, para colocar no papel. Um dos nossos principais desafios, Graça, é a comunicação, né, com os times envolvidos, que ele tem que ser constante, tem que ser efetivo, porque os times eles precisam estar alinhados com tudo que a gente está trabalhando, com todo o nosso projeto, né, para que eles possam ter essa participação e esse engajamento. Para que eles saibam que todo esse projeto que a gente está trabalhando, toda essa execução que a gente está fazendo, não é em vão. Então, essa comunicação, ela precisa ser efetiva. Nós temos os desafios das agendas diariamente, porque nós somos uma empresa que estamos em constante crescimento, então nós temos vários projetos em andamento paralelamente. Então, nós temos essa concorrência de agenda, concorrência de projetos. Então, as pessoas que trabalham com a gente ali no dia a dia, elas também estão trabalhando em outras coisas, em outros projetos que estão em andamento e precisam ser entregues. Então, essa concorrência de agenda diariamente, a gente precisa estar ali sempre tendo um jogo de cintura, né, com as pessoas, com as áreas, entendendo o lado deles, né, e também explicando o nosso lado, explicando a necessidade da participação deles. Então, é realmente desafios diários que nós temos, e cada dia temos um desafio novo, né? Então, somos pessoas, né, além de tudo, além de trabalhar numa corporação tão gigantesca como essa, tendo vários projetos em andamento, nós somos pessoas que temos filhos, temos afazeres, temos casa, então, realmente o desafio, ele é gigantesco e diário, né, todos os dias temos um novo. Mas um dos principais é esse, é a concorrência de agenda, é a comunicação, é o engajamento das equipes, é isso. No final das contas, a gente tem que ter dedicação de tempo e esforço de recursos que não são dedicados, né, para fazer essa tarefa. Então, o jogo de cintura da Elisa aí no dia a dia e a contribuição das áreas, a área querer também, né, todo mundo, a gente vê aqui que as pessoas são muito engajadas, querendo fazer essa transformação, isso é muito importante. Só complementando aqui como um grande desafio que eu vejo, né, enquanto gestora da área, para mim, um dos grandes desafios de gestão é o desafio da mudança, né? A mudança de processo, porque paralelo a tudo isso que a gente está fazendo, a gente vai documentando os processos e, ao mesmo tempo, eles mudam, né? Porque, como a gente falou, o processo ele não é estático, ele está sempre melhorando, a gente está sempre olhando uma nova forma, a gente fomentando isso dentro da empresa. As pessoas têm esse olhar de processo, então cada vez mais a gente quer fazer diferente e melhor. Então, como que a gente faz a gestão dessa mudança de processo, né? Então, acho que esse é um grande desafio que a gente está tentando se estruturar para ele. A gente está indo num caminho aqui de implementar um escritório de projetos para garantir esse acompanhamento contínuo, mas mais do que isso, né? A ideia é que a gente tenha um representante dentro de cada área, um representante de processo dentro de cada área, para que ele possa sinalizar a nossa área, né? E a gente está montando também essa estrutura, como que vai ser isso, então ele possa sinalizar dentro da ferramenta que a gente elegeu para a documentação de processo, as mudanças necessárias, né? E aí a gente, enquanto escritório de processos, a gente tem a missão de avaliar o impacto da solicitação com todas as áreas e garantir essa atualização. Então, a gente está seguindo nesse caminho e um projeto grande como esse, a gente precisa sempre
criar condições para fazer essa gestão de mudança que é bem importante. E é um grande desafio. É verdade, Priscila. Pensando assim no tamanho desse projeto, realmente ele é robusto, né? É muito interessante, ele é muito desafiador. A Ingram está à frente desse projeto com o apoio da consultoria aqui da iProcess, né? Nós todos trabalhamos juntos, e eu acho que a gente já pode falar agora de aprendizados, né? Porque as lições aprendidas sempre acontecem a qualquer momento, e a gente pode estar sempre revisando e avaliando e readequando o rumo das coisas, né? Então, quais os aprendizados já foram obtidos a partir dessa iniciativa? Olha, as lições aprendidas, elas são muitas, tá, Graça? Principalmente, uma dessas que eu falei há pouco, que é o jogo de cintura com essas pessoas, né, que são humanos, são seres humanos, têm vida, motivar e engajar a liderança nesses projetos, né. Sabemos que a liderança, ela tem um papel importante nesse projeto, nesse processo que nós estamos construindo. Engajar a liderança faz com que eles engajem, né, as outras pessoas, e são lições que nós aprendemos durante toda essa jornada que a gente vem construindo aí ao longo desses últimos meses. Estar ali presente com as pessoas, informando-as de todo o andamento desse projeto, desse processo, do que está acontecendo, saber que existem muitas coisas importantes, né, e informar também a importância desse nosso projeto diariamente, fazendo o acompanhamento junto com eles, procurando saber qual é a necessidade deles, são lições que a gente vem aprendendo diariamente, né. Muito legal. Bom, gurias, o que nós tínhamos assim sobre perguntas no momento preparados aqui para vocês. Chegamos ao fim dessa etapa. Agora nós vamos dar alguns avisos e depois abrir para as perguntas das pessoas que estão nos assistindo, tá? Muito bem. Então, eu gostaria de dizer para vocês, né, convidar todos vocês a visitarem o blog da iProcess. É no blog que estarão, inclusive, depois postados essas lives dessa semana, e nós temos lá diversos outros materiais e vídeos, tá? Ele é uma referência no Brasil, tem um material bem bacana lá, com centenas de artigos sobre BPMN, sobre RPA, e muitos temas relacionados à gestão de processos. Então, visitem o nosso blog, que vocês vão gostar do material que tem lá. E também a gente tem o QR Code para o YouTube, né? Temos muitos vídeos no YouTube disponibilizados, tá? E eu recomendo que vocês acessem e se inscrevam no canal, para que recebam os avisos das novas postagens, dos novos conteúdos que nós estamos constantemente publicando no YouTube, tá? Com temas que vão de automação de processos, hiperautomação, todos os temas que estão em voga. A iProcess está sempre atualizada e trazendo conteúdo para todos. Temos também, né, para quem está interessado na carreira de BPM, nós temos diversos cursos na área, tá? No iProcess Education. Então, nós estamos, inclusive, preparando um novo curso sobre esse tema, que vai ser lançado em breve. Entrem lá, acompanhem, se inscrevam para receber a notícia das novas agendas. É bem importante estar atualizado, e a iProcess oferece constantemente treinamento, tá? E, por fim, né, eu gostaria de falar do Digitalks, iProcess Digitalks, que é o nosso podcast, tá? Ele está disponível nas plataformas e novamente ali mais conteúdo num outro formato super interessante, tá bom? Convido todos a acessarem os nossos conteúdos. E agora vamos para as perguntas. Temos alguma pergunta do público? Sim, a gente está com o tempo aqui bem no máximo, mas eu vou fazer uma pergunta da Maisé que tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Meninas, como vocês coordenam as implementações de melhorias com os mapeamentos? Mapeiam tudo primeiro e depois implementam, ou fazem entregas parciais? E também ela pergunta de entender melhor como que vocês entender esse ponto e as possíveis dificuldades, visto que enquanto o mapeamento ainda anda, né,
o processo pode mudar? Né? Como que vocês estão trabalhando com essa questão? Eu vou começar e aí, Elis, você me complementa, viu? Bom, respondendo a primeira parte, né? A gente faz entregas parciais. Então, à medida que a gente vai mapeando os processos, porque a gente tem recursos limitados, né? Então, tanto interno quanto da iProcess. Então, à medida que a gente vai mapeando, a gente já entrega, já faz uma lista de melhorias. E, por sorte, né, a minha área ela é uma área de projetos, processos e projetos, então eu consigo, com o PMO, acompanhar, junto com a empresa, a implementação de tudo isso que a gente está levantando enquanto melhorias de processo. Então, quando a gente fala de melhoria, pode ser implementação de um processo, pode ser implementação de um sistema, melhoria de sistema. Então, tudo isso que a gente coloca, que a gente mapeia como melhoria, a gente tem um responsável em cada área, né, que é responsável por executar essas melhorias, e a gente controla aqui, enquanto escritório de projetos, a gente controla a execução dessas melhorias. Então, à medida que essa lista de melhoria ela vai crescendo, a gente vai acompanhando junto com os responsáveis por implementação e de cada área, a gente faz esse PMO. Entender as dificuldades. Repete a segunda parte, gente. Não sei se eu respondi direito a primeira. Gostaria de entender melhor as dificuldades, entender melhor este ponto e as possíveis dificuldades, visto que enquanto o mapeamento anda, o processo pode mudar. Gente, esse é um desafio. A gente, enquanto a gente mapeia, enquanto a gente implementa o que a gente está melhorando, pode ser que aquela melhoria já não não faz sentido, porque, por exemplo, vem um sistema novo. E aí é um desafio, e por isso a gente está montando essa parte de acompanhamento mesmo. Então, depois das implementações, depois dos documentos entregues, e aí a Elis, né, está conduzindo junto com as áreas essa revisão periódica de tudo isso que está sendo entregue, tanto das melhorias, porque depois que a gente implanta as melhorias, a gente tem que voltar e revisar o processo com as melhorias implantadas. Então, essa parte a gente meio que divide o projeto em dois, né? Então, o que a gente vai entregando e depois o ciclo de revisão disso tudo. Mas é sim um grande desafio, e a gente também está aprendendo aqui como é que a gente administra isso, né? Também um constante aprendizado aí, suportado pela iProcess e executado aí pela Elise e pelo time de processos e projetos. Um acompanhamento, né, de implantação e acompanhamento da evolução do processo. No decorrer, é necessário, por mais que ele não mude ou que ele mude durante o mapeamento, é necessário essa revisita, né, nesse processo, nessa área, nessa atividade, saber se existiu alguma nova ferramenta, alguma melhoria, e então fazer essa alteração necessária e fazer novamente a implementação. Mas é realmente, igual a Priscila falou, um desafio diário. Sim. Meninas. Bom, pessoal, eu acho que nós não temos mais tempo agora para novas perguntas, né, Simone? Isso mesmo. Então, eu gostaria de dizer que nós vamos responder a todas depois, tá? Elas ficam armazenadas, depois as gurias vão nos ajudar, a Priscila e a Elisângela vão nos ajudar nas respostas das perguntas, e todas respostas serão publicadas, tá? Eu queria, nesse momento, agradecer imensamente a Priscila e a Elisângela pelo desafio do convite, a Simone, que nos trouxe tão brilhantemente todo esse conteúdo. Então, nós vimos a teoria, vimos a execução e a prática, e agora o depoimento de quem está lá vivendo isso no dia a dia e trazendo essa inovação para a empresa. Acredito que a nossa live tenha sido muito rica e completa, né, nesse aspecto. E agradeço imensamente, desejo a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres, uma feliz Semana das Mulheres, e continuem nos acompanhando, tá? Gratidão, então, Elis, Priscila e Simone. Gostaria de rapidamente dizer, né, já que ultrapassamos 3 minutos, amanhã, não esqueçam, né, continuem conosco, acompanhando aqui as nossas lives. Amanhã teremos novamente a Kelly, com a presença da Simone Bastos também, e elas convidam a Carolina Robles e a Sandra Mara, e vão falar sobre BPMS combinando a orquestração de processo com Process Analytics.
Depois, no dia 9 e no dia 10, temos mais. Mas por hoje é isso. Muito obrigada a todos os presentes que enriqueceram a nossa tarde. Obrigada, E pessoal. até mais. Obrigada, Até amanhã. pelo meninas. convite. Parabéns pelo Feliz, evento. Obrigada, isso, gente. feliz semana, mulheres empoderadas. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, tchau. meninas. Beijo. Tchau, tchau.